Trading the Zone, de Mark Douglas, Pensar como um Trader. Se me pedissem para condensar o trading na sua forma mais simples, diria que é um jogo de reconhecimento de padrões numéricos. Usamos a análise de mercado para identificar os padrões, definir o risco e determinar quando tomar mais-valias. O trade ou funciona ou não funciona. Em qualquer caso, continuamos para o trade seguinte. É tão simples quanto isto, mas certamente não é fácil. De fato, o trading é provavelmente o projeto mais difícil em que tentará ter sucesso. Não porque exija grandes conhecimentos, muito pelo contrário, mas porque quanto mais pensa que sabe, menos sucesso terá. Fazer trading é difícil porque temos de operar num estado em que não precisamos de saber. Muito embora a sua análise possa revelar-se, por vezes, perfeitamente correta. Para operar num estado em que não tem que saber, tem que gerir devidamente as suas expectativas. Para gerir devidamente as suas expectativas, tem de reordenar o seu ambiente mental para que acredite indubitavelmente nas 5 verdades fundamentais. Neste capítulo, vou dar-lhe um exercício de trading que irá integrar estas verdades sobre o mercado a um nível funcional no seu ambiente mental. Ao longo do processo, irei mostrar-lhe as 3 fases de desenvolvimento de um trader. A primeira fase é a fase mecânica. Nesta fase, um trader constrói a autoconfiança necessária para operar num ambiente sem limites, aprende a executar sem erros um sistema de trading, treina sua mente para pensar em probabilidades, as 5 verdades fundamentais, cria uma convicção forte e inabalável na sua consistência como trader. Quando tiver concluído esta primeira fase, pode depois avançar para a fase subjetiva do trading. Nesta fase, use o que já aprendeu sobre a natureza do movimento do mercado para fazer o que pretende. Há muita liberdade nesta fase, pelo que terá de aprender a monitorizar a sua predisposição para cometer erros de trading, que são o resultado dos problemas de autoavaliação não resolvidos a que me referi no capítulo anterior. A terceira fase é a fase intuitiva. Fazer trading intuitivamente é a fase de desenvolvimento mais avançada. É o equivalente, no trading, a chegar à faixa preta nas artes marciais. A diferença é que não tentamos ser intuitivos, porque a intuição é espontânea. Não vem daquilo que sabemos a um nível racional. A parte racional da nossa mente é estruturalmente desconfiada da informação que recebe de uma fonte que não compreende. Ter a sensação que algo está prestes a acontecer é uma forma de saber muito diferente de saber racionalmente. Trabalhei com muitos traders que tinham frequentemente uma sensação intuitiva muito forte do que ia acontecer a seguir e viam-se confrontados com a parte racional de si mesmos que persistentemente lutava por agir de outra forma. É claro que se tivessem seguido a sua intuição, teriam experimentado um resultado muito satisfatório. Em vez disso, o resultado era normalmente muito insatisfatório, especialmente quando comparado com o que tinham percebido antes como possível. A única forma que conheço em que pode tentar ser intuitivo é trabalhando na criação de um estado mental que esteja o mais disponível possível para receber os seus impulsos intuitivos e agir com base neles. A fase mecânica. A fase mecânica do trading está especificamente concebida para construir o tipo de aptidões de trading, confiança, segurança e pensamento em probabilidades que irão compeli-lo a criar resultados sustentados. Defino resultados sustentados como uma curva de resultados em crescimento regular, mostrando perdas ligeiras, que são a consequência natural de oportunidades identificadas no mercado que não funcionaram. A não ser que descubra um padrão que vire as probabilidades de um trade ganhador a seu favor, alcançar uma curva de resultados crescente implica eliminar sistematicamente qualquer hipótese de cometer o tipo de erros que resultam do medo, da euforia ou da autoavaliação que descrevi neste livro. Eliminar os erros e melhorar o seu sentido de autoavaliação irá exigir a aquisição de aptidões que são todas de natureza psicológica. As aptidões são psicológicas porque cada uma, na sua forma mais pura, é simplesmente uma convicção.
Lembre-se que as convicções determinam o nosso estado mental e moldam as nossas experiências de forma que reforçam constantemente aquilo que já acreditamos ser verdade. O grau de veracidade de uma convicção, relativamente às condições ambientais, pode ser determinado pela medida em que nos serve, ou seja, pela medida em que nos ajuda a satisfazer os nossos objetivos. Se produzir resultados sustentados for o seu objetivo principal como trader, então criar uma convicção, um conceito consciente dotado de energia que resiste à mudança e exige a expressão de que eu sou um trader consistentemente bem-sucedido, irá funcionar como a principal fonte de energia que irá gerir as suas percepções, interpretações, expectativas e ações, de modo que satisfaçam a convicção e, consequentemente, o seu objetivo. Criar uma convicção dominante de que eu sou um trader consistentemente bem-sucedido requer adesão a diversos princípios de sucesso consistente. Alguns destes princípios irão, sem dúvida, entrar em conflito com alguma das convicções que já adquiriu sobre o trading. Se for o caso, então o que tem é um exemplo clássico de uma convicção que está em conflito com o desejo. Neste caso, a dinâmica energética não é diferente da que existia no exemplo da criança, que queria ser como as outras crianças que não tinham medo de brincar com cães. Ela queria expressar-se de um modo que considerava, pelo menos de início, praticamente impossível. Para satisfazer o seu desejo, teve de entrar gradualmente num processo ativo de transformação. A sua técnica era simples. Tentava, tanto quanto podia, concentrar-se no que pretendia e, pouco a pouco, desativava a convicção anterior, reforçando a convicção que correspondia ao seu desejo. Num determinado momento, se esse for o seu desejo, terá também de entrar gradualmente no mesmo processo de transformação para se tornar um ganhador consistente. Quando se trata de transformação pessoal, os ingredientes mais importantes são a força de vontade, a clareza do propósito e a intensidade do desejo. Em última análise, para que este processo funcione, tem de escolher a consistência em detrimento de todas as outras razões ou justificações que tenha para fazer trading. Se todos esses ingredientes estiverem presentes em grau suficiente, então, independentemente dos obstáculos internos com que seja confrontado, aquilo que deseja irá acabar por prevalecer. Observe-se a si mesmo. O primeiro passo no processo de obtenção de consistência é começar a reparar naquilo que pensa, diz e faz. Por quê? Porque tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos como traders contribui para alguma convicção no nosso sistema mental e, por conseguinte, reforça-a. Como o processo de se tornar consistente é de natureza psicológica, não é surpresa ter que começar a prestar atenção aos seus vários processos psicológicos. A ideia é aprender a tornar-se um observador atento dos seus próprios pensamentos, palavras e atos. A sua primeira linha de defesa contra o erro do trading é dar por si mesmo a pensar sobre ele. É claro que a última linha de defesa é dar por si próprio a agir. Se não se empenhar em tornar-se um observador atento destes processos, as suas tomadas de consciência virão sempre depois da ação, normalmente quando já está num profundo estado de arrependimento e frustração. Observar-se a si mesmo de forma objetiva implica fazê-lo sem sentido de reprovação ou crítica. Isso pode não ser fácil para algumas pessoas, tendo em conta o tratamento crítico e reprovador que ao longo das suas vidas podem ter recebido de outras pessoas. O resultado é aprender a associar o erro à dor emocional. Ninguém gosta de estar no estado de dor emocional, por isso é normal evitarmos tanto quanto possível reconhecer ou encarar um erro. Não encarar os erros das nossas vidas diárias normalmente não tem as mesmas consequências desastrosas se o fizermos como traders. Se produzir resultados sustentados depende da eliminação do erro, então é uma meia-verdade dizer que terá uma grande dificuldade em atingir o seu objetivo se não conseguir reconhecer o erro.
Obviamente, isso é algo que muitas poucas pessoas conseguem fazer. E explica por que razão há tão poucos ganhadores sustentados. De fato, a tendência para não reconhecer um erro é tão comum na espécie humana que nos poderia levar a pensar que é uma característica estrutural da natureza humana. Não acredito que assim seja. Nem acredito que nascemos com a capacidade de nos ridicularizarmos ou nos sentirmos inferiores por cometermos uma falha, um erro de cálculo ou um lapso. Cometer erros é uma consequência natural de estar vivo e irá continuar assim até chegarmos a um ponto em que 1. Todas as nossas convicções estejam em absoluta harmonia com os nossos desejos e 2. Todas as nossas convicções estejam estruturadas de tal forma que estejam completamente em consonância com aquilo que funciona da perspectiva do ambiente. Obviamente que se as nossas convicções não estão em consonância com aquilo que funciona da perspectiva do ambiente, o potencial para cometer erros é alto, se não for mesmo inevitável. Não conseguiremos perceber o conjunto adequado de passos a dar para alcançarmos o nosso objetivo. Pior ainda, não conseguiremos perceber que aquilo que queremos pode não ser possível, ou possível na quantidade que desejamos ou na altura em que queremos. Por outro lado, os erros que resultam de convicções em conflito com os nossos objetivos nem sempre são visíveis ou óbvios. Sabemos que irão agir como forças oponentes, expressando as suas versões da verdade sobre a nossa consciência, e podem fazê-lo de diversas formas. O mais difícil de detectar é um pensamento que distrai, que causa um lapso momentâneo da concentração. À primeira vista, isto pode não parecer significativo, mas, tal como na analogia da ponte sobre o desfiladeiro, quando está muito em risco, uma pequena distração pode resultar num erro de proporções desastrosas. Este princípio aplica-se seja ao trading, a eventos desportivos ou à programação informática. Quando o nosso propósito é claro e não é traído por qualquer energia em oposição, então a nossa capacidade de nos mantermos focados é maior e torna mais provável alcançarmos o nosso objetivo. Defini anteriormente uma atitude ganhadora como uma expectativa positiva dos nossos esforços, com uma aceitação de que quaisquer que sejam os resultados, eles são um reflexo perfeito do nosso nível de desenvolvimento e daquilo que precisamos de aprender a fazer melhor. O que distingue os atletas e os artistas consistentemente fantásticos de todos os outros é a sua nítida ausência de medo de cometer um erro. A razão por que não tem medo é que não têm razão para se sentirem inferiorizados quando cometem um erro, significando que não têm uma reserva de energia com carga negativa à espera de brotar e atacar o seu processo de pensamento consciente como um leão que espera o momento certo para atacar a sua presa. O que é que explica esta capacidade rara para ultrapassarem rapidamente os seus erros sem se autocriticarem? Uma explicação pode ser o fato de terem crescido com pais e professores incomuns, que pelas suas palavras e exemplos os ensinaram a corrigir os seus erros com amor genuíno, afeto e aceitação. Digo incomuns porque muitos de nós crescemos precisamente com a experiência oposta. Ensinaram-nos a corrigir os nossos erros com zanga, impaciência e uma nítida falta de aceitação. Com certeza que os grandes atletas, com grandes vitórias passadas, encararam os erros como forma de adquirir uma convicção de que os erros simplesmente apontam um caminho para onde precisam concentrar os seus esforços para crescerem e melhorarem-se a si mesmos. Com uma convicção como esta, não há fonte de energia com carga negativa capaz de gerar pensamentos autocríticos. No entanto, nós, que crescemos experimentando as reações negativas às nossas ações, iríamos naturalmente adquirir convicções sobre os erros. Os erros têm de ser evitados a todo custo? Ou deve haver algo errado comigo se cometer um erro? Ou devo ser um incompetente? Lembre-se que cada pensamento, palavra e ato reforça alguma convicção que tenhamos sobre nós mesmos. Se, por uma autocrítica negativa repetida, adquirimos uma convicção de que estragamos tudo,
essa convicção irá encontrar uma forma de se exprimir nos nossos pensamentos, fazendo com que nos tornemos distraídos e com que estraguemos tudo, através das nossas palavras, fazendo-nos dizer coisas sobre nós mesmos ou sobre os outros, se observarmos as mesmas características neles, que refletem a nossa convicção e que se refletem nas nossas ações, nos nossos comportamentos, fazendo-nos comportar de forma claramente autossabotadora. Se vai ser um vencedor consistente, não pode deixar que o erro ocorra num contexto de carga negativa, como é visto pela maioria das pessoas. Tem que conseguir monitorizar-se a si mesmo de alguma forma, o que será difícil de fazer, se tiver tendência para experimentar dor emocional quando comete um erro. Se isto ocorrer, tem duas opções. Primeira, pode esforçar-se por adquirir um novo conjunto de convicções com carga positiva sobre o que significa cometer um erro, ao mesmo tempo que desativa quaisquer convicções com carga negativa que defendam algo diferente ou façam que se sintam inferiorizados por cometer um erro. E segundo, se não quiser considerar esta primeira opção, pode contrabalancear o potencial para cometer erros pela forma como estabelece o seu regime de trading. Isso significa que se vai fazer trading sem se monitorizar a si mesmo, mas ao mesmo tempo deseja resultados sustentados, então exercer trading recorrendo apenas à fase mecânica irá resolver o dilema. De qualquer forma, aprender a monitorizar-se a si mesmo é um processo relativamente simples quando se tiver libertado da energia com a carga negativa associada a erros. De fato, é fácil. Tudo o que tens de fazer é decidir por que se quer monitorizar, o que significa que primeiro precisa de ter um propósito claro em mente. Quando o seu propósito estiver claro para si, simplesmente comece a orientar a sua atenção para aquilo que pensa, diz ou faz. Se e quando reparar que não está concentrado no seu objetivo ou nos passos que o levam a alcançar o seu objetivo, escolha reorientar os seus pensamentos, palavras ou ações de modo que esteja em consonância com aquilo que está a tentar conseguir. Continue a reorientá-los sempre que necessário. Com quanto mais determinação se envolver nesse processo, especialmente se conseguir fazê-lo com algum grau de convicção, mais rapidamente irá criar uma estrutura mental livre para funcionar em consonância com os seus objetivos, sem qualquer resistência de convicções conflituosas. O papel da autodisciplina. Chamo ao processo que acabei de descrever autodisciplina. Defino autodisciplina como uma técnica mental para reorientar, o melhor que pudermos, o nosso foco para aquilo que desejamos, quando esse objetivo ou desejo está em conflito com algum outro fator, convicção, do nosso ambiente mental. A primeira coisa que deve reparar nessa definição é que a autodisciplina é uma técnica para criar uma nova estrutura mental. Não é um traço de personalidade. As pessoas não nascem com autodisciplina. De fato, quando pensamos no modo como a defino, nem sequer é possível nascer-se com autodisciplina. No entanto, como uma técnica a ser usada no processo de transformação pessoal, qualquer um pode optar por a treinar. Eis um exemplo que ilustra a dinâmica subjacente ao modo como essa técnica funciona. Em 1978, decidi que queria ser atleta. Não me lembro exatamente de qual era a minha motivação subjacente, exceto ter passado os 8 anos anteriores num estilo de vida muito inativo. Não praticava nenhum desporto ou hobby, a menos que ver televisão pudesse ser considerado um hobby. Anteriormente, tanto no liceu como pelo menos durante parte do período que frequentei a universidade, era muito ativo no desporto, especialmente no hóquei. No entanto, depois de sair da universidade, a minha vida desenrolou-se de uma forma muito diferente da que esperava. Não era concretamente o que desejava e sentia-me impotente para reagir. Isto conduziu-me a um período de inatividade, que é uma forma simpática de dizer que estava fortemente deprimido. De novo, não tenho a certeza do que me incitou a querer subitamente a tornar-me atleta. Se calhar vi algum programa de TV que despertou meu interesse. Lembro-me, no entanto, que a motivação era muito forte. Assim saí, comprei um par de tênis, calcei-os e fui correr. A primeira coisa que descobri foi que não era capaz.
Não tinha resistência para correr mais de 60 metros. Foi surpreendente. Descobri que estava de tal modo fora de forma que nem sequer conseguia correr mais de 60 metros. Perceber isso foi tão desanimador que não tentei correr novamente durante 2 ou 3 semanas. Na vez seguinte, ainda não conseguia correr mais de 60 metros. Tentei novamente no dia seguinte, logicamente com o mesmo resultado. Fiquei tão desanimado com a minha condição física que não corri de novo durante mais 4 meses. Estamos na primavera de 1979. Estou mais uma vez determinado a fazer desporto, mas, ao mesmo tempo, muito frustrado com a minha falta de progressos. Enquanto contemplava o meu dilema, ocorreu-me que um dos meus problemas era que não tinha um objetivo em função do qual trabalhar. Era ótimo dizer que queria ser corredor, mas o que significava isso? Na realidade, não sei. Era demasiado vago e abstrato. Tinha de ter algo mais tangível em função de que trabalhar. Assim, decidi que queria conseguir correr 8 quilômetros até o final do verão. 8 quilômetros pareciam na altura inconquistáveis,